Faço e sinto que não dou conta de tudo. O que fazer para mudar essa realidade? Oi, gente, tudo bem com vocês? Michelle aqui, começando mais um vídeo aqui pro canal, e o tema de hoje é como fazer para dar conta de tudo, como não se sentir frustrada, sobrecarregada, angustiada quando a gente não dá conta de tudo. Mas antes, se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho no modo todas. Esse canal, ele é um canal bem bate-papo, aqui a gente vai comentar sobre alguns assuntos e eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Quando a gente é mãe, só quando é mãe, esposa, ainda tem cargo na igreja, já é uma sobrecarga assim que a gente fica, meu Deus, como que faz para dar conta de tudo? E quando você resolve estudar, empreender, tudo ao mesmo tempo, como que você dá conta de tudo? Quando você tenta ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa que tenta cuidar de você também, como fazer para dar conta de tudo? E a verdade, gente, é que a gente não dá conta de tudo, né? É muito difícil a gente dar conta de tudo 100%, né? E tá tudo bem, gente, acontece com todo mundo, acontece. E uma coisa que eu acho que mais nos castiga é a nós mesmos, porque a gente deita a nossa cabeça no travesseiro à noite e fica, eu podia ter feito mais. Esse negócio aqui podia estar organizado. Isso aqui podia ter sido feito e não foi feito. A gente mesmo vai se culpando, a gente mesmo vai se castigando. Uma coisa que me ajuda muito por aqui é: a gente tem tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3, né, lá no capítulo 3, diz que a gente tem que ter tempo para todas as coisas. E como que a gente consegue esse tempo em meio a uma rotina tão complicada, em meio a uma rotina tão difícil? A gente tem que diminuir a nossa carga. A Bíblia, ela vai falar que o fardo, que o Senhor troca, né, o nosso jugo pesado pelo fardo leve, né? Então, como fazer essa troca, gente? A gente primeiro tem que ter consciência do que a gente quer alcançar, consciência do que a gente quer fazer, consciência do que a gente faz no dia, consciência de quanto tempo a gente tem para fazer tudo aquilo no dia. O primeiro passo é consciência, porque às vezes a gente tem mania de acordar e falar, eu vou fazer isso, e a lista é extensa. E se você for simplesmente anotar tudo aquilo que você pensou, isso, e anotar num papel o que você quer fazer, quanto tempo você demora para fazer, na hora que você somar todo o tempo ali, você vai ver de cara que não dá para fazer tudo aquilo que você quer fazer dentro do tempo que você tem para fazer. E é isso que frustra muita gente, porque às vezes a gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas na hora que a gente faz essa soma de tempo com o tempo que a gente vai fazer, que a gente tem, né, disponível, não dá certo, não bate, não dá match, né? Então, assim, uma coisa que ajuda você a dar conta de tudo é ter uma dimensão de tempo que você tem e do tempo que você vai levar para fazer cada coisa que você se colocou para fazer. E depois disso, priorizar aquilo que você realmente precisa fazer, porque tem coisas que a gente coloca para fazer, mas que não é tão necessário fazer. Então, assim, aprenda a colocar certinho todos os pontos que você precisa fazer. E infelizmente aquilo que não der para fazer por muito tempo, você vai ter que substituir. Você vai ter que pensar, você vai ter que ser estratégica na sua forma de fazer para que tudo caiba. E esse é o bonito, quando você para e pensa em estratégia de rotina. Olha, eu vou fazer assim, assim, por exemplo. A minha rotina hoje, como que ela tá funcionando? Eu faço crochê, já falei pra vocês. Então, eu queria fazer crochê de manhã até a noite. Por quê? Porque eu tenho metas pra cumprir. Porém, eu já entendi que dentro da minha rotina eu não consigo fazer de manhã até a noite. Então, o que eu faço? De manhã eu levanto, arrumo minha filha, levo ela pra escola, as outras já foram, porque aí o pai acorda um pouquinho mais cedo e faz esse papel, né? Auxilia elas a se organizar, porque elas já são grandinhas, e elas vão pra escola de van. Só que a pequenininha a gente que leva. Então, a pequenininha eu levanto, arrumo ela, levo ela, volto. Faço um café, ou meu marido já fez o café, e eu faço algo pra gente comer ali, a gente come, ele vai trabalhar, e eu fico aqui, faço meu devocional, aí eu tô fazendo atividade física, aí já tomo um banho.
depois que eu tomo banho, aí eu separei esse tempo para gravação de vídeo e faculdade. Agora na parte da manhã. Terminei meus afazeres e ainda tá cedo, tipo, por volta das 10, 10 e meia, eu já pego um pouco no crochê. Não dá tempo, eu não vou pegar. Eu vou já arrumar comida, arrumar a casa e eu tiro, assim, 1, 2 horas para organizar tudo que eu preciso organizar. Fica 100%? Não fica. Não fica e eu já me libertei, sabe? Quando a gente se liberta, eu já me libertei disso. Porque aqui é uma casa que não é tão grande, nós somos 6 pessoas. Então sempre tem coisa pra fazer. Se eu ficar todo o tempo, meu Deus, mas não tá impecável, tá faltando isso aqui ficou. Você entende que eu não vou conseguir fazer mais nada e vou ficar vivendo em função da casa, então se liberte disso, né? Uma coisa é você conseguir manter a ordem na casa, outra coisa é você não deixar nada fora do lugar, né? Porque manter a ordem não quer dizer que tudo vai ficar no lugar, uma coisa ou outra vai ficar fora. Só que você precisa entender que você é só uma que você tem outras prioridades, outras coisas para fazer também. Então, depois que eu faço isso, aí sim eu sento e faço como se não tivesse amanhã o crochê. E aí, é claro que à tarde eu estendo uma roupa, tipo uma roupa do varal. Aí, quando as meninas chegam da escola, eu preparo um lanche, elas lancham e hoje eu já adianto a janta. Enfim, e aí faço crochê quando eu não tenho culto até a noite. Quando eu tenho culto, eu paro 6, 6 e meia ali e vou organizar para a igreja. Então é basicamente isso que eu faço. E dentro dessa rotina eu consigo ter o meu tempo com Deus, eu consigo cuidar de mim, mesmo que não da forma que eu gostaria, mas é o tempo que eu tenho e graças a Deus por isso. Eu consigo dar uma atenção para casa, eu consigo tomar café com meu esposo, eu consigo cuidar das minhas filhas, eu consigo cuidar do meu trabalho, eu consigo fazer a faculdade, eu ainda consigo administrar as redes sociais aqui. Então você vê que eu consegui fazer uma rotina de uma forma mais leve, onde eu consiga fazer tudo, né? E uma coisa que é um vilão é isso aqui mesmo que vocês estão me vendo, gente, o telefone. O telefone. Se eu não tá me policiando, eu paro e aí eu vou conversar, por exemplo, agora meu celular tá cheio de mensagem que eu adoraria responder e ficar conversando com as meninas que me mandaram mensagem. Mas se eu fizer isso agora na parte da manhã, eu não consigo render. Eu não consigo produzir. Se eu tô produzindo, eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo fazer edição, eu não consigo, porque eu tenho um telefone só pra tudo isso. Então, é um vilão. Gente, estabeleça horários pra mexer no celular. Tipo, eu mexo no telefone, na parte da tarde eu consigo conversar. A ler vão ter, porque eu tô só fazendo crochê, então eu consigo conversar por áudio. Mas antes, na parte da manhã, eu não consigo, porque eu entendi que a minha prioridade na parte da manhã é criação de conteúdo, é o meu devocional, é o meu exercício, enfim, dar um tapa na casa, né? Porque eu começo a dar um tapa na casa ali por volta de meio-dia, arrumar o almoço, essas coisas. Se eu parar, todas as vezes que eu pego e começo a conversar, tudo isso ali, tudo isso fica de lado. E aí depois eu fico, meu Deus, cadê o vídeo que eu tenho? Porque vocês sabem que eu tenho mais 2 canais, né? Então, cadê o vídeo que eu tinha que postar? Vou postar atrasado, não fiz nada pro Instagram. Meu Instagram é só de trabalho, eu não tenho Instagram pra este canal, né? Não pretendo ter também, porque aí 2 Instagrams eu não consigo conciliar. Aqui o canal é mais fácil. Então, assim, dessa forma, eu entendi que eu consigo colocar todas as coisas, mas que eu não consigo me dedicar o tempo necessário que eu queria, sabe? Eu queria muito fazer, tipo, sei lá, 1 hora, 2 de exercício, mas eu não dou conta. Mas se eu fizer 15 minutos, eu já tô fazendo algo pra mim, você entende? Eu não consigo dedicar uma manhã toda de devocional. Eu queria ligar aqui o som e chorar e falar com Deus a manhã inteira, mas eu não consigo, porque aí tudo fica por fazer, entendeu? Eu não consigo, queria muito sentar aqui e ficar jogando joguinho no celular e conversando com as minhas amigas, enfim, mas eu não consigo. Então, assim, são prioridades. Reforço a dizer, há tempo para todas as coisas, mas esse tempo é você que cria. É você que precisa administrar. A Bíblia, ela afirma, há tempo para todas as coisas. Ela não diz assim, talvez você dê conta de fazer tudo. Não, ela diz que há tempo para todas as coisas. Então não importa o quão difícil é a sua rotina, você consegue encaixar uma rotina para todas as coisas. E uma dica assim extra que me ajuda muito, né? Já que tem a tecnologia hoje em dia, a gente tem que aprender a usar ela. E hoje em dia eu uso o Chat GPT.
site GBT ou site chat GBT, acho que é isso mesmo, chat GPT. Vou deixar passando o nome aqui. E eu utilizo basicamente ele sempre que eu preciso organizar uma nova rotina, eu coloco ali pra ele. Eu preciso fazer isso, e aquilo outro, acordo tal hora, durmo tal hora, divida, no caso, meu período com o trabalho, com a produção do crochê, divida para mim em blocos, eu dou prioridade na manhã para fazer isso e aquilo, e eu decido tudo que eu quero fazer, e ele me dá uma rotina ali de tempo. Então, assim, você não precisa nem anotar mais no caderno, como eu falei para vocês, anotar as atividades e o tempo que você tem para fazer cada coisa, o tempo que você tem para poder dividir as tarefas, você nem precisa mais, ele já faz esse serviço para você, e é muito bom, e aí é só você se dedicar. Um dos frutos do Espírito que a Bíblia diz é domínio próprio. Então você tem que ter o domínio de falar, agora eu vou fazer isso, finalizei essa tarefa, preciso fazer essa e essa e essa e essa. E é difícil, é complicado mesmo. Eu luto com a minha carne todos os dias, porque a minha carne queria ficar na cama até mais tarde, a minha carne queria mexer no celular, a minha carne queria ficar assistindo um filme, a minha carne queria conversar com as minhas amigas, a minha carne queria. Mas eu preciso ter o domínio próprio, eu preciso ter o controle. E a gente pede esse controle ao Espírito Santo de Deus. Se você tirar do seu devocional o seu tempinho, nem que seja 5 minutos, gente, para conversar com Deus, para ler um versículo, para entender alguma coisa, eu tenho certeza que esse domínio, esse controle vai vindo e você vai conseguir viver de forma mais leve. Continuo dizendo, vai dar conta de tudo? Talvez não, talvez você não dê conta de tudo. Afinal de contas, são muitas funções, são muitas tarefas e você é uma pessoa só. Mas se lembre, para tudo estar bem, você precisa estar bem. Então, você e o seu relacionamento com Deus e o seu cuidado, o seu autocuidado, ele tem que ser essencial, e depois as outras coisas. E como eu falei pra vocês, nem tudo fica do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, pelo tempo que a gente tem mesmo. Mas a gente vai fazendo conforme a gente consegue. E no final do dia, em vez de ter aquele peso de culpa, tem o peso de gratidão. Agradeça pelo aquilo que você conseguiu fazer, pela saúde que o Senhor te deu, pela casa, pelo alimento, a provisão. Enfim, troque esse peso de culpa e essa reclamação que você faz internamente todos os dias, porque não deu tempo de fazer as coisas que você gostaria de fazer, pela gratidão daquilo que você conseguiu fazer. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase e ela é muito real. Às vezes só tem um ovo na sua geladeira e aí você pega esse ovo, você reclama, eu não aguento mais comer esse ovo, não aguento mais comer ovo, eu queria tanto uma coisa diferente. Mas troca isso por ainda bem que eu tenho esse ovo. Graças a Deus que eu tenho algo para matar a minha fome. Graças a Deus que eu tenho algo para comer. E eu tenho certeza que dias melhores virão. Obrigada, Senhor, por esse alimento que tu me deste. Mas eu tenho certeza que que a provisão do Senhor há de vir, sabe? Você agradece pelo que você tem, mas você não se conforma. É diferente de você reclamar, de você só reclamar, né? Porque aí você vai atraindo coisas ruins pra você. A vida fica mais pesada, o fardo fica pesado, né? E não é isso que Jesus quer que nós tenhamos. Ele fala pra nós, como eu já falei pra vocês, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E é isso, gente. Fico por aqui. Me despeço de vocês. Te espero no próximo vídeo. Um big beijo e tchau!